Boa tarde. Só agora é o que eu vi ali no ecrã. Tu é que és a Tânia Ribas de Oliveira? Tu és João Baião. É verdade, que prazer. Gosto tanto. És maravilhosa. E eu gosto de ti há anos. Olá, boa tarde, Portugal. Bem-vindo ao Portugal no Coração e obrigado por ter regressado connosco ontem, nesta nova temporada do nosso queridíssimo Portugal no Coração. E sabes qual é a questão? Não. É que ainda ontem dissemos bem-vindos ao primeiro Portugal no Coração e agora já estamos a dizer bem-vindos ao último Portugal no Coração. É verdade. Bem-vindos ao último Portugal no Coração. Último deste verão, claro. Que amanhã começa o outono. É verdade. Bom, este é um programa, como sabes, cheio de motivos de interesse e com música hoje em particular dos Citânia e também de José Alberto Reis. Connosco também está a Citânia Ribas de Oliveira. O programa em que vamos homenagear também a vitória de uma mulher, Zélia, sobre uma doença, o cancro do intestino. Este é o cancro que mais mata em Portugal, pois por cada dia morrem 9 a 10 pessoas no nosso país por sua causa. Curiosamente, este é também um dos cancros mais fáceis de evitar. 90% das causas estão associadas a fatores ambientais, Aos estilos de vida, exatamente, à forma como escolhemos cuidar de nós. seja pela alimentação, seja pela prática de desporto. Aliás, tudo aquilo que grande parte das pessoas já sabe, mas não faz. Daqui a pouco vamos falar de prevenção, de rastreio, de tratamento, mas primeiro vamos conhecer quem? A Zélia. Carneiro. A Zélia Carneiro. No dia 30 de setembro comemora-se o Dia Nacional do Cancro Digestivo. Mais de 7.000 portugueses contraem esta doença por ano, sendo a taxa de mortalidade superior a 50%. Dedicamos o Portugal no Coração hoje a uma pessoa que contrariou todos esses valores e é um exemplo de vida. Viemos até ao local de trabalho de Zélia Carneiro e vamos conhecer a sua história através dos seus amigos. These days I find I'm wasting my time on all the little things that shouldn't concern me. Zélia é uma pessoa extremamente comunicativa, bem disposta, otimista, adora fazer tudo e mais alguma coisa, deixa estar parada. É uma pessoa muito solidária, dinâmica, corajosa, disponível para trabalhar com todos e com todas. Enfim, uma alma sensível e ao serviço de todos, altruísta no fundo. Quando a Zélia descobriu que tinha a doença, foi um choque. A preocupação dela focou-se mais nos pais. Na preocupação de como é que lhes iria contar, não se lembrou dela. Foi só mesmo nos pais e no filho. Reagiu melhor que todos nós. Na altura ficámos todos bastante constrangidos e bastante aflitos. Eu pessoalmente fiquei muito aflita, muito preocupada com ela. Ela parece que ainda me estava a dar força a mim, portanto reagiu de uma forma muito adulta, muito madura, com muita capacidade de lidar com a frustração e com a dificuldade que é se ficar doente, ter um filho pequeno. Dei-lhe sempre o meu exemplo, um testemunho vivo de que uma doença do foro oncológico não é significativamente afastar-nos da vida, nem é a morte. É uma forma de triunfarmos e de vencer e de podermos dar o exemplo vivo de que estamos cá para ajudar, ser solidários e, ao fim e ao cabo, sermos o testemunho para todos de que podemos ser solidários, ser sofredores, mas somos vencedores. Ela é uma pessoa muito forte, é um exemplo a seguir e merece que tudo corra bem. Mostrou-se ser uma mulher com um M grande mesmo. E onde ela descobriu que estava na vida para vencer e não para ser vencida. Surpreendeu-nos a todos pela capacidade que teve de lidar com as dificuldades. A força da Zélia, a determinação, o otimismo que ela tem foram determinantes para o sucesso. Uma pessoa que sempre que passou cá estava numa situação de felicidade. Isto ajudou muito a que a situação fosse ultrapassada. Um grande beijinho para ela. Um beijinho, Ana Viriato. Um beijinho, Ana Viriato, exatamente, muito obrigada. E agora é a altura para recebermos a nossa convidada central. Para darmos um beijinho, assim, ao vivo. A Zélia Carneiro. A Zélia Carneiro. Olá, Zélia. Obrigada por estar connosco. Olá, obrigada. Zélia. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Bem-vinda Faça aqui. favor.
Ora bem. Bem disposta, Zélia. Fez boa viagem? Sempre fiz. Obrigada, passou muito rápido. Passou muito rápido. Bom, temos que... Se calhar poderíamos ter deixado esta parte para mais daqui a pouco, mas a verdade é que a Zélia está aqui hoje e houve um elemento fundamental no meio disto tudo. Foi um Portugal no coração que lhe deu ainda mais força do que aquela já tinha aqui há uns meses atrás. Exatamente. Através de um caso, não foi? Do Florindo Cardoso. Do Florindo. Obrigada pela possibilidade de estar aqui, pelo convite que me foi feito. Eu sou uma gota no oceano. Há muita gente que consegue superar o cancro. Eu sou uma delas, felizmente. Mas são estas gotas que depois formam o oceano e ajudam as outras pessoas a enfrentar estas adversidades. Exato. Se calhar recuamos um bocadinho, Zélia, para começar por falar no ano fatídico de 2009. 2009. Não é? Foi um ano difícil. Foi. Foi um ano de muitas mudanças. Só para recuar um bocadinho, em agosto tinha mudado de casa, todos sabem o stress que isso é. Em setembro, finais de agosto, princípios de setembro, o meu pai teve um infarto. Eu, sendo filha única, tenho como obrigação dar-lhe apoio. E em outubro, através de uma dor abdominal, foi-me detectado um cancro. Uma dor moderada, uma dor daquelas que provavelmente não iríamos dar importância. Não é? Exato. Eu dei porque deduzi, e aquilo que eu estava a pensar é que era uma gravidez planeada que estivesse a correr mal. Entretanto, exames atrás de exames, fui parar ao meu médico de família, o Dr. Jorge Silva, do Centro de Saúde de Campanhã, que mandou fazer exames, nomeadamente um taque pélvico e outro abdominal. E, entretanto, foi aí que já detectaram qualquer anomalia. Aliás, foi exatamente aí que o médico lhe fez uma pergunta que acabou por ser muito incomodativa na altura para a Zélia, que foi: tem algum historial na família de casos graves a este nível, não foi? Exato. Perguntou-me 2 vezes e eu disse que não. Isso no Santo António, porque eu fui reencaminhada para o Santo António, para o Hospital Santo António. Fiz uma ecografia, fiz a despistagem da gravidez e já aí o médico que me fez a ecografia fez-me essa pergunta. Eu já aí fiquei com um bocadinho desconfiada, mas sempre otimista. Entretanto, fui ao meu médico de família e aí sim é que ele fez tudo o que era necessário, os taques. Quando veio os resultados das taques, peço desculpa, é que ele disse-me: Zélia, tu tens que ir já fazer uma colonoscopia. Eu recordo-me que o Dr. Jorge Silva pôs as mãos na cabeça e eu só lhe disse: mas isso não tem nada a ver com ter filhos. Exatamente. E ele: Zélia, Deus queira que eu esteja enganado, mas tudo indica que tu tens um cancro. Só que naquele momento, para mim, isso não... Eu não associei muito bem, porque é daquelas coisas que nós pensamos que acontece só aos outros. Eu vinha pelo caminho, recordo-me que deixei o carro um bocadinho distante do centro de saúde e eu pensei: isto não me está a acontecer. Entretanto, fui nesse próprio dia fazer a marcação da colonoscopia com o Dr. Vítor Viriato e aquilo que eu pedi foi que me dissessem a verdade. E quanto tempo demorou entre fazer o exame e sair o resultado? Muito pouco tempo. 5 dias ao máximo. Muito pouco tempo. Porque na colonoscopia deu perfeitamente para ver que era uma neoplasia maligna, bastante extensa. A biópsia só seria possível a confirmação passado uns dias, mas eu sei que acordei e o Dr. Vítor veio ter comigo e disse-me: Zélia, as notícias que eu tenho para dar não são as que estás à espera. Aí sim, tinha a minha tia à minha beira e aí sim o mundo... foi quando eu tomei consciência
Que de facto era uma verdade, não é? Era uma realidade que não acontece só aos outros. E depois desse choque inicial, quais foram os seus primeiros pensamentos, Zélia? Os meus pais. Ocultou dos seus pais, não é? Assim, eu peço-lhes desculpa publicamente. Assim, eu nunca escondo nada dos meus pais. Os meus pais são as pessoas com quem eu peço, com quem eu falo, peço os conselhos, tudo o que eu faço na vida passa pela opinião dos meus pais. Isso foi a primeira coisa que eu fiz, ocultar, porque o meu pai tinha tido um infarto há pouco tempo, como tinha mencionado, e o meu marido foi o meu braço esquerdo, eu sou canhota, por isso é que eu digo esquerdo. Exatamente. Esteve sempre ao meu lado, mas na altura a minha amiga e chefe de serviços da Ana Ângela Andrade também tive que informar que na situação em que estava, porque eu estive a fazer uma retrospectiva da minha vida e eu de outubro até dezembro eu não parei um dia sequer, porque eram exames atrás de exames. O Dr. Jorge Silva do Centro de Saúde foi muito, muito rápido. Eu sei que mandou tudo por fax para o IPO do Porto e eu no dia a seguir já tinha o postal em casa com a marcação para... As radioterapias? Para uma consulta do grupo. Nós passámos... Depois, entretanto, fez 29 sessões de radioterapia, não foi? Fiz 29 sessões de radioterapia juntamente com outros tratamentos. Mas há aqui uma questão, de facto, que é muito importante, que nós podemos ver na reportagem, vamos ter a oportunidade de assistir ao longo de toda a tarde, que há um lado positivo seu muito grande. E aliás, não é muito difícil percebê-lo, basta estar perto de si, que emana assim uma energia muito boa para junto de quem está junto de si. Como é que, e porque há, infelizmente, cada vez mais pessoas a padecer exatamente a mesma doença, e muitas delas estão a ver-nos agora, como é que se dá a volta por dentro a uma coisa que pode parecer que tem uma meta, mas que afinal nós podemos cortar essa meta e continuar a correr? Exato. Eu não era assim. Eu mudei. O cancro para mim foi uma mudança na minha vida. Era divertida, mas comecei a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Aprecio cada momento, aprecio a vida de uma maneira completamente diferente, mais positiva. E assim, sendo positiva e encarar a doença, o cancro, que há muito ainda preconceito em dizer o cancro, associam muito o cancro à morte, e não é o caso. Se for detectado a tempo, se for diagnosticado, eu sou uma prova em como o cancro pode ser superado. Não podemos contornar, temos que ir em frente, encará-lo. É isso. E o processo também de começar a falar às pessoas mais importantes, nomeadamente aos seus pais, foi um processo também lento. A Zélia não contou logo, mas depois foi... Foi muito lento. Como é que foi esse processo? Eu tive sempre dois cúmplices. Foram o meu marido e uma tia, a minha tia Lourdes Caetano, que foi uma pessoa extraordinária na minha vida e só não está aqui hoje comigo por motivos de saúde, a quem eu mando um beijinho e rápidas melhoras. Um beijinho e rápidas melhoras. Um beijinho e rápidas melhoras. Também estamos tia aqui, Lourdes. tia Lourdes. Beijinho. Entretanto, aos meus pais fui dizendo isto tudo em cúmplices, não é? Foram meus cúmplices, porque eu disse que os meus pais tinham que saber por mim e não pelos outros. E se eu falasse, por exemplo, com os meus colegas de trabalho, sem querer, poderia chegar-lhes ao ouvido, não é? E era muito mais complicado e o choque seria mais forte. Maior, mais forte. Eu fui fazendo análises, fazendo consultas, fui ao IPO, inclusive, até que assim, posteriormente tive que ir mais vezes ao IPO. E não podia estar constantemente a ocultar. Exato. E então aquilo que fiz foi dizendo primeiro que tinha um problemazito nos intestinos, que provavelmente tinha que ser operada, mas que não era assim nada de especial, não é? Assim uma coisa... Mas quando eu disse que tinha que ir para o IPO, porque até era o local mais indicado... Exato. Claro que eles percebem e conhecem melhor que ninguém, não é?
e viram que a situação não era assim tão fácil como eu estava a pintar. Mas a verdade é que estiveram sempre ao seu lado e foram um apoio fundamental. Muito bem. Nós temos toda a tarde para nos espraiarmos sobre a sua vida e sobre a sua energia positiva e sobre o exemplo que é, exatamente, para o